A história do zero é uma jornada através de continentes e milênios. É uma história sobre um conceito que parecia impossível, mas que se tornou indispensável. Nossa jornada começa na antiga Mesopotâmia, onde os sumérios desenvolveram um sofisticado sistema de contagem. Eles usavam fichas de barro para representar quantidades, mas não tinham um símbolo para o nada. Na Babilônia, surgiu um símbolo semelhante a duas cunhas inclinadas. Este símbolo agia como um marcador, significando a ausência de um número. O salto conceitual aconteceria nas terras férteis da Índia Antiga. A Índia, no século VII d.C., viu a ascensão de um brilhante matemático e astrônomo, Brahmagupta. Em sua obra seminal, o Brahmasphutta Siddhanta, ele definiu explicitamente o zero como um número, não apenas um marcador. Ele delineou as regras para operações aritméticas envolvendo zero, incluindo adição, subtração e multiplicação. Brahmagupta afirmou: quando zero é adicionado a um número ou subtraído de um número, o número permanece inalterado, e um número multiplicado por zero se torna zero. Esses podem parecer conceitos simples hoje, mas eram revolucionários na época. Eles forneceram uma estrutura para entender o comportamento matemático do nada. O trabalho de Brahmagupta foi inovador. Ele não apenas descreveu o zero, ele deu a ele um conjunto de regras, integrando-o à própria estrutura da matemática. Suas ideias ecoariam através dos séculos, carregadas para o oeste por estudiosos em busca de conhecimento. Com o alvorecer da Era de Ouro Islâmica, estudiosos de Bagdá a Córdoba embarcaram em uma busca notável pelo conhecimento. Eles traduziram e estudaram textos de várias culturas, incluindo os tesouros matemáticos da Índia. Entre eles estava o trabalho de Brahmagupta, levando o conceito de zero para um novo público. Uma figura-chave nessa transmissão foi Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, um matemático e astrônomo persa do século IX. Ele integrou os numerais indianos, incluindo o zero, em seu influente livro sobre álgebra, o livro Compêndio sobre Cálculo por Complementação e Balanceamento. O trabalho de al-Khwarizmi introduziu o sistema numérico hindu-arábico, com o zero como pedra angular, no mundo islâmico. De lá, ele se espalharia ainda mais para o oeste, carregado pelos ventos do intercâmbio cultural e pelas rotas comerciais florescentes. O palco estava montado para o zero fazer sua grande entrada no cenário europeu. A aceitação do zero na Europa não foi imediata. Inicialmente recebido com suspeita e resistência, era visto como um conceito estranho e até perigoso. No entanto, a florescente classe mercantil, faminta por maneiras eficientes de rastrear o comércio e calcular lucros, reconheceu o poder do sistema numérico hindu-arábico. No século XIII, o matemático italiano Fibonacci, em seu livro Liber Abaci, defendeu o uso dos numerais hindu-arábicos, incluindo o zero. Ele demonstrou sua superioridade na simplificação de cálculos. Seus esforços lentamente diminuíram a resistência ao zero. Com o tempo, as vantagens inegáveis do zero levaram à sua aceitação gradual. Isso abriu caminho para uma revolução na matemática europeia, desbloqueando novas possibilidades em campos que vão da contabilidade à astronomia. Seção 5. O poder do zero, revolucionando o pensamento matemático. O impacto do zero na matemática não pode ser exagerado. Era a peça que faltava para desenvolver sistemas mais sofisticados e resolver problemas complexos. O zero era a pedra angular do sistema decimal. Também desbloqueou o poder dos números negativos. Com o zero, os matemáticos exploraram números abaixo de zero. Essa expansão teve implicações profundas para a álgebra. O conceito de zero foi crucial no desenvolvimento da álgebra. Seção 6. O sistema decimal, uma fundação construída sobre o nada. O sistema decimal, com sua estrutura de base 10 e o conceito de valor posicional, deve sua existência ao zero. Neste sistema, a posição de um dígito determina seu valor. O zero atua como um marcador, significando a ausência de uma determinada potência de 10. Por exemplo, no número 503,
O zero indica que não há dezenas. Este sistema elegante forneceu uma maneira mais eficiente de representar grandes números em comparação com sistemas anteriores, como os algarismos romanos. Imagine tentar realizar cálculos complexos usando apenas algarismos romanos. O sistema decimal, com o zero em seu coração, simplificou os cálculos, tornando a matemática mais acessível a uma gama maior de pessoas. Tornou-se a base para avanços científicos e inovações tecnológicas que moldariam o mundo. Seção 7. O alcance do zero se estende, transformando a ciência e a tecnologia. O impacto do zero se estendeu muito além do reino da matemática pura. Revolucionou a ciência ao fornecer uma ferramenta para medição precisa e cálculos precisos. Os cientistas agora podiam expressar números muito grandes e muito pequenos com facilidade, levando a avanços em campos como astronomia, física e engenharia. O zero foi essencial para o desenvolvimento do cálculo, uma ferramenta matemática poderosa inventada independentemente por Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. O cálculo, por sua vez, tornou-se a linguagem para descrever movimento, mudança e as leis fundamentais da física. Sem o zero, nossa compreensão do universo, das menores partículas às maiores galáxias, seria muito diferente. O alcance do zero se estendeu às próprias ferramentas que usamos para explorar o cosmos. Seção 8. Era digital, herói analógico. O zero na era da informação. Na era digital, o zero é a base do código binário. O sistema binário, com 0 e 1, forma a linguagem dos computadores. Cada dado, imagem, música é reduzido a zeros e uns. A revolução digital deve muito ao zero. O zero é o herói não celebrado da era da informação. Seção 9. Além dos números, o significado filosófico do zero. O impacto do zero se estende além do reino da matemática e da ciência. Ele cativou filósofos e pensadores por séculos, provocando reflexões sobre a natureza da existência, o vazio e o infinito. Nas filosofias orientais, o zero frequentemente representa o vazio, o estado de vacuidade do qual todas as coisas surgem e para o qual retornam. É visto como um símbolo de potencial, das infinitas possibilidades que existem dentro do vazio. O zero desafia nossa percepção da realidade, forçando-nos a confrontar a ideia de que algo pode existir, mesmo que represente nada. É um conceito que estende os limites da compreensão humana. Seção 10. Abraçando o vazio. Perspectivas culturais sobre o zero. Em todas as culturas, o zero foi tecido na trama do pensamento e da expressão humanos. Na literatura, na arte e na música, o zero serviu como uma poderosa metáfora para a ausência, a perda e a busca por significado. O conceito de zero também influenciou nossa compreensão do tempo. O ano zero marca um ponto crucial no calendário gregoriano, embora seja interessante notar que não há ano zero no sistema de datação a.C. de Tosé. Dos antigos mitos da criação à ficção científica moderna, o zero continua a nos inspirar e intrigar. É um conceito que desafia a categorização fácil, levando-nos a questionar nossas suposições e explorar os limites de nossa compreensão. Seção 11. Um legado do nada. O impacto duradouro do zero. A história do zero é uma prova do poder da curiosidade humana e de nossa busca incessante pelo conhecimento. O que começou como um simples símbolo de marcador, evoluiu para um conceito revolucionário, que transformou a matemática, a ciência e nossa própria compreensão do universo. O zero nos lembra que, às vezes, as descobertas mais profundas vêm de abraçar os espaços aparentemente vazios. Ele nos ensina que o nada pode ser uma fonte de imenso poder e criatividade. À medida que continuamos a explorar o cosmos e desvendar os mistérios do universo, o zero, sem dúvida, continuará a desempenhar um papel crucial. É um conceito que ficará para sempre gravado nos anais da história humana, um testemunho do poder duradouro de uma ideia simples, porém profunda, a ideia do nada.